sem pressa. Já Não botei para adianta a gente gravar. apressar. Vamos à nossa oração. Tá. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, e o conhecimento a respeito desse livro de ação e reação, que é uma lei de Deus a nos reger a vida, nos mostra com clareza a necessidade imensa de uma humildade, de muita sabedoria, para que os nossos comportamentos sociais, para que os nossos comportamentos, principalmente, dentro de nossa família, estejam sempre com muita serenidade e par e passo com a influência espiritual superior que busca nos conduzir através desses relacionamentos ao perdão, ao amor, porque são esses sentimentos que podem nos levar a um estado de felicidade e paz que nós nunca tivemos. Porque sabemos, Senhor, conhecendo esse livro, dos nossos desvios, com relação a tudo que pode a alma humana se desviar. E assim, Senhor, temos a necessidade de perdoar os que são idênticos a nós, que talvez errem hoje o que nós erramos outrora e erramos muito significativamente. Ajuda-nos assim, Senhor, a adquirirmos o amor, a adquirirmos o perdão, porque sabemos se nós não perdoarmos, teremos que continuar a pagar ceitil por ceitil, moeda por moeda, dos nossos desvios. Assim, o perdão e o amor são bons para nós mesmos, pois eles não só apagam as faltas alheias aos nossos olhos, mas apagam as nossas imensas e escabrosas faltas diante dos teus próprios olhos, porque todos nós necessitamos de ti, porque somos idênticos, Senhor, nos níveis evolutivos em que todos erramos. Abençoa-nos assim, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, gente, então vamos lá. De que trata esse capítulo até esse ponto onde nós paramos, não é isso? Esse capítulo trata do retorno de Silas, André, Luiz e Hilário à casa do Luiz, né, à fazenda do Luiz. Porém, os dois tios que o obsediavam já não estão vinculados a eles, ao sobrinho desencarnado Luiz e os demais familiares, né? Isso não quer dizer que, terminada o processo obsessivo, não continuem os próprios encarnados na própria auto-obsessão, como tem até no livro Missionários da Luz. Que, em regra, quando às vezes, se consegue desligar um obsessor, muito provavelmente os encarnados vão continuar no processo de auto-obsessão. É o caso. E é o caso lá do Luiz, que ele continuava junto com os seus familiares e outros amigos, a reclamar sem fim da situação. Mas aí, o que Silas faz? Ele pega os dois irmãos e ele vai para um hospital aqui na Terra, na qual tem alguns trabalhadores da mansão que estão tomando conta dos encarnados oriundos da mansão. E, em especial, ele veio cuidar do caso da Laudemira. A Laudemira está na iminência de ter o segundo filho, já está hospitalizada. Porém, o médico encarnado deu uma injeção nela para que comece as contrações e ela possa, então, iniciar um parto normal. Mas não funciona. E o médico diz, olha, se uma hora não funcionar, vou ter que fazer cesárea. Alerta, chama o pessoal da mansão, quem vem? Vem Silas. E o que o Silas faz? Não, ela não pode fazer cesárea. Porque ela tem ainda que ter, além desse segundo filho, mais 3.
E o parto cesariano vai lhe prejudicar esta reencarnação, na qual ela tem que ter 5 filhos, para que a reencarnação dela vingue, para que a reencarnação dela seja frutífera, principalmente para ela própria. Então, já vê que Laudemira, a função dela é auxiliar a si, auxiliando seus 5 filhos. Não tem tarefa longa. Não tem tarefa de abranger um bairro, um grupo maior de pessoas, não. Ela tem que auxiliar 5 pessoas que, em vidas anteriores, principalmente na do século XV, foram comparsas dos seus desvios, comparsas dos seus crimes. Bom, então essa é a vida marcante dela e não há uma necessidade de se descer mais para trás nos erros que ela cometeu, porque isso ia demandar muito tempo, ia demandar muito estudo e era desnecessário, porque ela própria revelou que esse foi o momento grave de queda dela, né? Então, não tinha necessidade de estudar mais para trás a coisa. E o que ela fez no século XV, a Laudemira? Ela foi da corte de Joana II, né? Rainha de Nápoles, e, junto com a rainha, seus irmãos e outras mulheres comparsas, digamos assim, levaram uma vida sexual completamente desregrada, praticando aborto, levando homens... A Joana, até essa Joana que a gente fala, essa é a casa da mãe Joana, sim, é essa Joana aí, para ver o desvio sexual dela, porque ela, digamos assim, liberou os bordéis e ela própria vivia nos bordéis uma vida sexual completamente desregrada. Levou, ela é conhecida como a mulher, a rainha assassina de 100 homens, quer dizer, pela beleza dela, e a Laudemira junto também, muito bela, levaram homens aos duelos, e os homens morreram, que eram maridos de outras mulheres, então ela desgraçou muitos lares e praticou aborto. Então, vê, aí depois dessa vida do século XV, ela está na 5ª reencarnação, ainda com problema de gravidez, mas, vê, a equipe espiritual superior não quer saber se ela tem problema de gravidez ou não. Não quer saber. Aí, não é superior, né? É capazes de resolver, porque Silas é da região de trevas. Mas ele está na região de trevas, mas ele é mais evoluído que André Luiz. Vejam que coisa. Tá, pelo erro que cometeu. Ora, eles não querem saber se ela tem ou não tem problema, se na hora do parto ela ainda nas noites anteriores tem recebido fluidos da espiritualidade inferior a ponto de tornar a vida uterina apáticas. Significativamente apática, não quer saber. Tem que nascer 5 filhos, a gente vai dar um passe aqui, é o que ele faz. Ele dá um passe, aí começam as contrações. Aí ele controla o parto até a chegada do médico encarnado, que esquece a cesariana, e ela vai ter o parto normal. Pede auxílio das enfermeiras e ela vai ter o parto normal. Mas veja bem, aí então ela desencarnou no século XV, volta à vida anterior dela mais marcante do erro. Desencarnou lá no século XV, cometendo todos esses desvios. O que aconteceu? Morreu na opulência, levou à morte do próprio marido, nos duelos, sim, angariando recursos para si mesma. Ótimo. Ótimo nada. Porque depois que desencarnou, foi para regiões de trevas de graus significativamente infernais. E ela ficou lá 100 anos consecutivos, sofrendo as agressões, os vilipêndios de todos os tipos dessa centena de espíritos aos quais ela fez mal e que se tornaram seus inimigos. Mais de 100 anos consecutivos, também vinculada às recordações mentais que lhe eram próprias dessa vida lasciva que ela levou. Beleza, solução para ela. Entra na mansão. Como? Recorda dessa vida? Não. Recorda dessa vida? Não recorda. Por quê? Porque o estado de demência é tão significativa pela espécie de expiação que ela está sofrendo na mão dos agressores, é tão significativa que ela está enlouquecida. Ela não consegue nem falar, não tem forças nem para falar. Aí ela vai reencarnar, essa vez é a 5ª, pela equipe espiritual superior,
para que vá resgatando parte dos seus débitos. Mas, como a gente sabe, reencarna não a gente, reencarna a coletividade. Aí faz reencarnar os inimigos, e ela vai naquele contato com os inimigos com uma imensa aversão, sofrendo significativamente na mão de homens sem entranhas, que acabaram com seus sonhos todas as vezes, humilhada significativamente todas as vezes, e ainda vinculadas a esses inimigos, ela tinha aversão a elas, ela não conseguiu quitar totalmente, melhorou. Mas veja que da última vez que ela retornou para a mansão, ela ficou uns 60 anos ainda naquela região, que depois do século XV ficou 100. Olha só a dificuldade para crescer. Aí diz Sila o seguinte, não, é que quando a queda no abismo é de longo prazo, quer dizer, quando você joga uma pedra no abismo, e aí depois de 1 minuto você ouve o barulho dela caindo, você não vai se recuperar tão rápido, não vai numa reencarnação chegar no céu. Não vai. Então, talvez, depois dessa vida, se ela conseguir recuperar 5, e uma dessas pessoas, com certeza, deve ser a rainha, filha dela. Ora, então, se ela vai ser a mãe da rainha, então talvez ela esteja até em melhor condição que a própria rainha. Veja que coisa. E o Silas está fazendo, agora volta para o Silas. O Silas está fazendo todo esse trabalho por quê? O Silas faliu como médico na vida anterior. E ele trabalha nas horas de folga dele incessantemente para que para angariar amizades, na hora que ele for reencarnar, ele ter algum auxílio também, para ter algum bônus aí no esforço de auxílio para a sua próxima encarnação. Exatamente. Ele está trabalhando tanto para ele conquistar, primeiro, o mérito de ser médico, porque ele não quer ser médico. Ele quer exercer o trabalho da medicina? Não. Ele quer exercer um ministério na área da medicina. Então, ele angaria simpatias para que no futuro ele receba auxílio. E também para que, quando ele reencarne, aquelas ideias da área da medicina lhe sejam uma espécie de ideias inatas, em que ele já vem pronto para o exercício da medicina. Aí o André Luiz diz assim, mas Deus é muito bom, mas Deus é tão bom. Por que, André Luiz? Porque ele passa a mão na nossa cabeça e quando a gente chora, já pagou os nossos débitos? Não. Lê no capítulo 2 ou no 3 lá. Choro, grito, revolta, impropérios não serve de pagamento nos tribunais divinos. Por que então, André Luiz? Porque Deus nos permite o trabalho incessante, mesmo nas regiões mais escabrosas do inferno, porque o trabalho é o preço nosso para a conquista da felicidade. Aí, veja como o Silas está fazendo, ele está trabalhando de forma múltipla ao mesmo tempo, porque ao lado dele está os 2 irmãos, o Clarindo e o Leonel. E eles já estão assim, de olho espantado, né? De olho espantado. Meu Deus, né? Então, o que eu andei fazendo nesses 20 anos, obsidiando meu irmão, tem que parar com isso. E o filho dele, né? Aí falou, olha, o Clarino falou, olha, eu gostava de trabalhar na terra, esse era o meu sonho. Eu quero retornar, eu quero trabalhar com experiências na área agrícola. E o outro, Leonel, que era tão inteligente que André Luiz respeitava ele pelo nível intelectual. Ele dizia, eu queria ser músico, eu já estava estudando bacharelado de música e eu queria me tornar um pianista, porque era isso que me dava prazer, eu queria ser um pianista, mas aí os 2 irmãos dizem, o crime nos tirou dessa esperança e nos lançou num ódio que a gente não conseguiu reestruturar a nossa cabeça, né? Aí eles começam também a ter um remorso significativo, porque foram eles que obsidiaram a esposa do irmão e ela, médium, sem o conhecimento da doutrina espírita, encarando os espíritos, né, obsessores, se suicidou no lago.
Então, eles estão profundamente arrependidos, chorando convulsivamente. A Sila diz isso, chora, porque o choro lava o coração, mas não chora tanto. Até no choro a gente tem que estar equilibrado. Não chora tanto, porque se o choro lava o coração, se é excessivo, retira a esperança, né? Aí eles melhoram, e aí o Hilário vai perguntando, né? Quanto tempo eles vão ficar lá na mansão, trabalhando, estudando, porque eles precisam plasmar na mente deles a capacidade da vitória. Eles precisam fazer o que o Silas faz. A finalidade do Silas trabalhar tanto, que nós já falamos, é a mesma para todos nós, e é a mesma para eles. Eles dizem, 25 anos mais ou menos, eles vão ter que fazer o que eu faço nas áreas deles. Né? Um na música e outro na agricultura. Aí esse é o resumo. Então vamos lá. E Antônio Olímpio? Insistiu Hilário. Se não é o Hilário, vou te falar. Porque o André Luiz ele é mais sereno que o Hilário. O André Luiz ele é mais comedido, ele está mais preocupado com o trabalho. E o Hilário não, ele sai fazendo as perguntas que a gente ia fazer com o espiritual. E Antônio Olímpio, insistiu Hilário, pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão. Então, ele próprio já faz uma inferência. Né? Ora, se eles vão reencarnar daqui a 25 anos, o Clarence e o Leonel, e o Antônio Olímpio, que era o irmão, agora vai ser o pai, esse aí vai ter que encarnar rápido, é claro. Ficou na cara. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, quer dizer, nem vai ser uma reconciliação longa, então. Uma breve reconciliação com manos, renascerá, sem dúvida, dentro de 2 ou 3 anos. Aí ele se espantou, né? Pô, porque assim, não é uns 10, não é uns 15, para que ele tenha os filhos quando tiver 20, 25? Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas Sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido pela lei. Olha aí o que está falando. Olha aí o que está falando. O grau de favorecimento da lei depende do grau de erro e também, naturalmente, então, dos graus de esforços diários para produzirmos o bem, para estudarmos e avançarmos. Como ele começou a ação criminosa, ele vai ser o menos favorecido durante a viagem prevista à esfera humana, pelos agravantes que marcaram o problema individual. Ora, quais foram os agravantes? Lembra? Ele meditou longo tempo na morte dos irmãos. Ele calculou detalhadamente. Não foi assim, entrou um bandido que está com fome na nossa casa e por esse estado de necessidade ele queria só comer, mas acabou roubando. Lembra do Evangelho? O Evangelho, no capítulo 15, diz, né? O homem feliz, que bem pouca coisa, planeja tirar a vida do seu semelhante, é 100 vezes mais culpado do que alguém que, por necessidade, por alguma outra razão, invade uma casa para roubar e acaba matando. Lembra? O Evangelho fala isso, tem uma mensagem de Santo Agostinho. Então, o caso dele é o seguinte, tem muito agravante, o favorecimento a ele vai ser bem pouco comparado aos demais. 2, 3 anos reencarna. Com o espírito ainda sobreado de angústia e arrependimento, mas está melhor que a Laudemira. A Laudemira, ela entra na mansão depois de 100 anos em regiões horrendas. Aí depois desencarna, fica 80, depois desencarna 70, depois desencarna, fica 5, até que ela ficou em 60, aí ela vai reencarnar de novo, pela 5ª vez.
mas ela se mantém mentalmente vinculada aos inimigos que estão do lado de fora, durante todo esse prazo, durante esses 500 anos. Lembram lá do capítulo lá atrás, acho que é o 3. Enfermaria, tem 3 pessoas quebrando a enfermaria todinha. Tira os bons, qual é a solução? Dá um choque geral na enfermaria. Mas por que eles estão assim? Uma obsessão à distância, fluidos teledinâmicos, né? Fluidos enviados à distância pelo pessoal de fora, levando eles a fazer tudo errado, as coisas que eles faziam, repete. A Laudemira está nesse caso. Agora, e ele não, o Antônio Olímpio. Ele vai sombreado de angústia, ele vai arrependido, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou, vai ser filho do filho. Pela prática da usura, da avareza, pela prática da mesquinhez. É um problema grave para a alma humana, o problema do dinheiro, gente. Isso, ó. Sim. Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação ao número de pessoas que você comprometeu. Isso tem influenciação? Por exemplo, a gente está lendo aqui o Antônio Olímpio, né, vinculado a dois Sim. espíritos comprometidos. E a Laudelina com 100, mais ou menos. O resgate é de coração em coração, né? É. Mas, às vezes, é o que o Silas está fazendo, né? Não só. Não é assim, digamos assim, né? Lembra daquilo que nós falamos na oração, do amor, do perdão, né? O perdão vai implicar uma visão da vida em que o trabalho não é assim tão pesado, né? E lembra do que muitos falam, né? Algumas pessoas erraram com crianças. Não, mas tem outras crianças, ajuda outras crianças. Enfim, né? Então, enfim, vamos fazendo bem isso aí. A feitura do bem não tem fim. O negócio é a gente fazer de forma mais aliviada, de forma mais tranquila, né? Olha só, eu fiquei pensando o seguinte, a Laudenira, por exemplo, se ela prejudicou 100 espíritos, ela vai ter, mesmo fazendo o bem, assim, né? Não necessariamente a esses. Desses 100 aí, vamos dizer que 50 não ligaram muito para o problema e perdoaram e está tudo certo. E os outros 50, vamos dizer que estão ali cristalizados naqueles momentos, estão com raiva e tudo. Esses 50 aí, por exemplo, ela vai ter que conviver e resgatar um por um? Deu para entender o que eu... Sim, deu. É capaz. Sim. Se a gente lembrar do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma sessão mediúnica na qual, eu não estou lembrado qual é o Clementino, o espírito mais evoluído, mas mais evoluído que o próprio Aulus, o instrutor de André Luiz no livro. Aí ele está naquela reunião mediúnica, né? E o que acontece? Tem um caso de um irmão que, em vida anterior, ele roubou a mulher do outro e levou ele à ruína econômica e, posteriormente, ao hospício. E ele está ali naquele centro espírita, ali na reunião mediúnica, e ele tem problema de epilepsia. A epilepsia dele não é de causa física, é uma epilepsia de causa obsessiva. E é a tônico-clônica mais grave das epilepsias. E antes dele ter um ataque epilético no centro, o Aulus pede a Clementino que seja permitido que ele tenha um ataque epilético. Então, André Luiz, o Aulus e o Hilário se aproximam do rapaz antes dele ter o ataque epilético, para ver o ataque epilético, porque foi permitido, para fins de estudo, que ele tivesse um ataque epilético dentro da casa espírita. E o que acontece? O Clementino diz, liberou, o irmão de vidas passadas vem e só enxerga ele. E vai com todo o ódio para cima dele e o rapaz cai no chão, não deu tempo nem da mãe ajudar, tendo o ataque epilético, que o Aulus chama de um caso de possessão completa.
um caso de possessão completa. Aí o Hilário diz, mas isso aí, depois que passa todo o episódio, mas isso é um fenômeno mediúnico? É um fenômeno mediúnico de baixo nível, eles estão em um estado doentio. E o que ele faz no centro espírita? Se ele vai trabalhar com médium? Não, ele não vai trabalhar com médium. Primeiro, ele está se recuperando. E o que essas pessoas aqui têm em relação com ele? Muito provavelmente, tem pessoas aqui nesse centro presente que, lá em vidas anteriores, erraram com ele e agora tem a oportunidade de lhes fazer o bem. Então, é aquilo que Paulo diz no prefácio do livro dele, né? Emmanuel fala de Paulo. Se você quer saber o que é alguém fiel, como deve ser a fidelidade do espírita no trabalho, observa, lê o livro do Paulo Estevam. Porque, além de ser fiel, nós temos que estar atento a cada oportunidade que Deus nos manda. Porque houve uma causa no passado e a oportunidade é a possibilidade de avanço. Então, sim. Então, vamos lá. Com o espírito ainda sobreado de angústia, arrependimento ressurgirá no berço da família, pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito. Então, vejam aí, né? A usura, por algum tempo, por algumas vidas, impede o desenvolvimento intelectual da pessoa. Ele vai ficar com um horizonte mental extremamente restrito, uma vez que, instintivamente, a sua maior preocupação será qual? Devolver aos irmãos espoliados a existência física, devolver o dinheiro, devolver as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura, para o aprimoramento de si mesmo. Quer dizer, quando é que ele vai fazer algum curso aí do ensino médio? Só depois. Quando é que ele vai se aprimorar um pouco? Só depois. Na idade madura do corpo, quando houverem encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Olha isso. Entretanto, ponderou meu colega, o Hilário está com a gente. Clarindo e Leonel também mataram. Sim, né? Porque eles estão desencarnados, mas foi pelo processo obsessivo que ela, a médica, se matou. Se suicidou sem defesa. Né? Se tivesse estudado a doutrina espírita, aí os espíritos superiores iam dizer para ela, não se preocupa com essas bactérias. Não se preocupe com esses espíritos que não passam de formigas. Ah, não são nada? Sim. Mas, sem a proteção do conhecimento, se suicidou. Mas eles também mataram. E, de certo, pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Então, quer dizer, se para o Antônio Olímpio tem agravante, para eles tem atenuante. Por que as atenuantes? Vamos ver. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se às vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência. E os irmãos infelizes, eles mataram? Mataram. Agiram, porém, no pesadelo do ódio. Até no Código Penal tem, né? Agiu sob forte emoção, atenua. Não elimina. Agiu de forma apaixonada. Não elimina, mas reduz a pena. 1/6 da pena fica reduzido. E os irmãos infelizes agiram no ódio, traumatizados de uma dor pavorosa. Então, o ódio e esse trauma dolorido, grave, são atenuantes para eles. Atenuantes. Não vai deixar de pagar, né? Mas vai ser atenuado. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia. Então, você já vê que eles estavam angustiados mesmo. Eles estavam chorosos. Eles tinham se arrependido do crime praticado, né? Eles estão há 20 anos se viciando, o irmão, o Antônio Olímpio, se viciando
o filho dele, Luiz, né, o sobrinho deles. Então, ó, você sabe, ele está vendo aí que eles estão chorando pelo crime cometido, eles estão angustiados, estão com remorso. Então, eles vão resgatar, deverão sofrer doloroso resgate em momento oportuno. Mas, ainda assim, são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E Alzira nessa história, né? E a esposa nessa história? A Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, para perdoar e ajudar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar. Por que ela está com o poder de ajudar? Porque ela tem muito amor. Ajudar a quem? Tanto o esposo como os cunhados, até agora infelizes, tanto o filho Luiz, ainda na carne, como todos os descendentes de sua organização familiar. Porque quanto mais amor puro no espírito, puro, mais amplos recursos da alma perante Deus. E, lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. Sentia-me satisfeito. Júnior, Sim, eu tô igual a Hilário. sim, vai lá. Mas ela foi suicida também. Apesar de ter aqueles fatores atenuantes lá, né? De não conhecer espiritismo, de estar sob obsessão, mas também foi suicida. Sim. Sim, sem dúvida. Tem algum comprometimento com relação a isso? Sim. Mas a gente não pode ser aquele espírita de dizer assim, suicida. O suicida vai para a região inferior, isso não tem jeito. Não. A pessoa se suicidou, mas logo depois da morte, se ela se arrepende e faz uma oração, não vai para a região inferior. Não vai. Faz uma oração sincera? Não vai mesmo. Então, né, Júnior? Por Não isso é que eu assim. digo assim, cada caso é um caso, né? Por isso que é importante a gente estudar esses livros. Sim. Não é uma coisa rigorosa, né? Não é. Se arrependeu e ali mesmo já faz uma oração, não vai para o umbral, não vai mesmo. Então vamos lá, ó. Mas o Hilário está contigo aí, ó. Porque, ó, aqueles que amam governam a vida. Então, ela já é muito amorosa a ponto dela, Deus contar com ela para o governo do acerto da própria família. Ela foi ver o marido está deformado, mesmo assim ela não teve repugnância, André Luiz teve repugnância do estado do Antônio Olímpio, o grau de deformidade dele, ele parecia um polvo completamente disforme, mas ela não, né? E ela vai receber aqueles que a assassinaram através do processo obsessivo como filha. Então ela tem amor, né? André Luiz se sentiu satisfeito com as explicações. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda a nova questão. Vamos lá, Hilário. Por que sofre Alzira? Por que sofrerá Alzira aflitiva desencarnação no lar? Quer dizer, o Hilário quer ir para trás na vida dela. O que ela fez em vida anterior para que ela tenha desencarnado no lago? E ver que, então, ele, no conceito dele, não foi suicídio. Ele põe mais razão como causa da morte dela no lago, o processo obsessivo, do que o próprio suicídio. Ele não fala que ela suicidou. A desencarnação dela no lago, percebe? Transferiu para o Clarindo e o Leonel o maior percentual de culpa. Mas o que ela fez em vida anterior para desencarnar no lago? Silas, no entanto, considerou: compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho, esse perdão irrestrito do amor, que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito dela, tornando o nosso estudo fastidioso. O nosso estudo fica inoportuno.
É. Como ela já ama muito, não vamos falar do passado dela e ponto final. Entendido? É isso aí. E sorrindo disse, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Olha isso, hein? Olha isso! Não, ninguém aqui vai falar da Alzira. Os assuntos dela são de espíritos elevados. Nós não temos a competência de tratar dos assuntos delas, porque nós somos inaptos a auxiliá-la, porque só vamos saber dos passados alheios se também houver utilidade em servir. Se não tiver utilidade em servir, nós não vamos saber. Isso fica a cargo do pessoal mais alto, porque ela é de lá de cima. Atingiramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. E é isso que a gente tem que fazer, hein, gente? Meditar nesse livro. As peças de amor, as peças de ódio, sofrimento e vingança do processo de Antônio Olímpio olha o que o André Luiz está falando, hein? Eram as nossas, eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de chegar no grau da Alzira, de amor e perdão em nossas vidas, para que, pelo sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Ora, e não só, né, nos dramas pessoais nossos são iguais a do Antônio Olímpio, são semelhantes ao do Antônio Olímpio, como também os de Laudemir. Essa é que é a verdade. O problema do dinheiro e o problema do sexo nosso, né? Pela razão que a gente vai avançar, pelo sentimento. Claro, né? A razão participa, mas a razão tem que estar com os sentimentos puros. O sentimento é a base de tudo. Por isso que Jesus lavou os pés. Não, lava a cabeça, não precisa, tem que lavar os pés. A cabeça é raciocínio. Se o pé estiver limpo, se o sentimento estiver limpo, o raciocínio vai estar na direção correta. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Então, estão vendo que esse livro foi escrito nas horas extras de trabalho do Silas, que é à noite. Porque se ele fosse falar do dia a dia de atividade, ia dar muitos e muitos livros. Olha que coisa. Em seguida, recomendou a duas cooperadoras da casa que lhe acompanhassem a viagem, a Alzira, né? Instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luís, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital, que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e o filho recém-nato. Então, funcionou, né? O passe do Silas fez a criança, o segundo filho da Laudemira, nascer, agora está aplicando passe nela e na criança no dia seguinte ao do parto. No dia posterior do parto, a criança já recebe passe. Será que é a Joana? E findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio em cujo umbral, esse umbral aí não é um umbral que não é um umbral que separa, né, a Terra das esferas superiores, não. Esse umbral é a porta, né, porque ele está falando de domicílio. É a porta da casa. Transportou-nos para vasto domicílio, em cuja porta um velhinho desencarnado
de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. Então, quem é esse velhinho desencarnado? É um trabalhador da mansão. Tá vendo? Então, tem muita gente da mansão por aí ajudando. É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho dedicado à engenharia na Terra, explicou o orientador de nossas tarefas. Então, vai ver, esse pai também era engenheiro. Porque está amparando o filho dedicado à engenharia, né? Vem amparando as obras do filho dedicado à engenharia. Então, vê, a gente recebe ajuda em tudo. Se eu for fritar um ovo, um espírito vai aparecer lá na hora e vai dizer assim, né? Tá bom, olha, vai queimar, tem muito sal. A mediunidade está em tudo. Como diz lá o livro dos médiuns, muito raros são os momentos em que não há mediunidade. Então, a mediunidade está em tudo. Então, vamos lá. E Paulinos deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos no espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. Então, o filho já é engenheiro, está dedicado a amparando as obras do filho. O generoso anfitrião nos apresentou como filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. Então, o pai devia ser engenheiro. E ele está auxiliando a missão técnica do filho de engenheiro com muito carinho, com muito cuidado, com muito desvelo. E por quem indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Sila rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Ora, aí a gente então já lembra, né? O Leonel, ele é amante da música. Ele queria ser pianista, estava estudando bacharelado em música. E ele era amante de Beethoven. Ele conhecia a história de Beethoven de cor. Então, o que o Silas está querendo? Está querendo elevar o padrão vibratório dos irmãos, né? Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segregando-lhe aos ouvidos, algo aos ouvidos. E longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e consultou pequena discoteca de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Ora, eu vou falar para vocês uma coisa. A própria escolha da sinfonia número 6, que é mais ou menos uns 50 minutos, que é a pastoral, que fala do campo, foi escolhida por Silas. Até isso Silas escolheu. Ele não se escolheu simplesmente falar de Beethoven. Para envolver o outro irmão, o Clarindo, que gosta do campo, que gosta dos pastos, que gosta da agricultura, né? Então, veja, a gente está aí na nossa casa, agora eu vou fazer tal coisa. Às vezes não foi. A ideia não foi nossa, não. A ideia não foi nossa, não. É que a gente não sabe, né? Mas nós somos dirigidos. Silas, com alma e coração... não, pulei um parágrafo, né? Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento, de alegria, de sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Viram aí? Para envolver o outro, o Clarindo. Com Clarindo, atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque. Então, agora está falando das ideias que surgiram em Clarindo. Divide em 12 vezes. É R$ 1.940.
Então, vamos lá. Com Clarindo, atraído para as lides campestres, sentimos mentalmente aí qual é a ideia de Clarindo, porque a gente sabe que as ideias elas têm forma, elas têm cor, elas têm cheiro. A ideia é uma coisa que parte da gente, então é uma coisa viva. Então é uma coisa viva. Então, quando a gente faz uma oração para alguém, essa oração é uma energia viva que pode ser sublimada pelos espíritos superiores através de fluidos que nós não possuímos melhores e atingir aquela pessoa refazendo o mundo mental dela. E refazendo o mundo mental vai tornar melhor o funcionamento de todas as células, de todos os órgãos daquela pessoa. Já viram o poder da prece? Então, tá, Clarindo, como ele gosta do campo, ele pensou num bosque, repleto de pássaros cantores. Sobrevoando esses pássaros cantores, um lindo regato cristalino a deslizar sobre leitosos seixos. E, qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, vimos-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria agora de nuvens pesadas, nuvens pardacentas, escuras, a despejarem faíscas, a despejarem trovões, na parte forte da música, né? Na parte forte da música. Para depois retornar ao quadro florido, entre cânticos, entre preces, né? A nossa própria vida é assim, né? Um altos e baixos. E com Leonel, apaixonado pela arte divina, pela música, registrávamos o império da música, em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aí todo mundo se alterou, né? Para melhor, chegou a emoções sublimadas através da música. Aqueles minutos, 50, valiam para nós como abençoada oração. Então, a música tem o poder da oração, levando as almas. Os lances da magnífica sinfonia, como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignorada beleza. E todos trazíamos lágrimas abundantes. E todo mundo chorou, né? Chorou abundantemente. Uma vez que os encantadores acordes em movimento possuem a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refúgios do ser, o íntimo, né? O âmago. Todo mundo chorou. Findas as notas derradeiras, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos, agora, depois da música, vibravam em uma sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Quem não deixou mais puros e mais fraternos? A música. Mas não é essa música aí, né? Não é esse funk aí da gurizada. É Beethoven, é Mozart, né? É Handel. Por solicitação de Leonel, que era vinculado à música, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpicos. Quer dizer, então, novamente, um fenômeno mediúnico no plano espiritual. Quem está sugerindo, sem falar, que se deve ir para o lago é o Silas. E o Antônio Olímpio, sem saber, captou o pensamento do Silas e ele verbalizou. Entenderam aí o ponto? O plenilúnio... Como é que é, Júnior? Não entendi, desculpa. O Silas foi quem está sugerindo que o grupo se dirija para o lago da propriedade. Mas ele está fazendo essa sugestão mental. E o Leonel, né, que foi um dos que foi morto pelo irmão e que depois passou 20 anos a obsidiar a família do irmão e o próprio irmão, né? Ele captou o pensamento do Silas. Ele não sabe. Ele não sabe que
o que ele verbalizou, diz assim, vamos lá para o lago da velha propriedade nossa. Ele não sabe, mas quem é a fonte original dessa informação é o próprio Silas. Entendeu agora? Mediunidade. Mas Silas, ó, caladinho. Ele está armando tudo e algumas coisas ele não fala. Mas ele pensa. E é o suficiente para que a equipe faça a sugestão dele, a benefício de todos. Quem ama, governa a vida. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações, a noite e a alta. Só na casa do irmão Paulino, com filho dedicado à engenharia, eles demoraram quase 1 hora. A noite e a alta. Tomando a iniciativa, antes foram até no hospital, né? O irmão Clarindo passou, então, a relatar-nos quanto sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas da sua ira. E o outro irmão, né, começou a chorar num pranto muito sentido, um pranto copioso ali a chorar, falando que eles, né, assassinaram, mesmo estando desencarnados, a Alzira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu notávamos a paciente atenção de Silas. Ouvindo-lhe a confissão, qual se o assunto lhe fora absoluta novidade. Quer dizer, o Silas sabia. E por que ele não está demonstrando que já conhecia? E não falou, não, eu sei. Não falou. Nem demonstrou no semblante, demonstrou, pelo contrário, surpresa. E o André Luiz ficou surpreendido. Depois de mais de 1 hora em que o nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, então, veja, está fazendo uma confissão de mais de hora, em pranto convulsivo, a respeito do assassinato. Não contou detalhes, está muito emocionado. E Silas não demonstrou, pelo contrário, demonstrava surpresa. Depois dessa 1 hora, o assistente, em particular, chamou-nos a mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha a necessidade de expungir do coração ferido as suas dores. Então, o André Luiz e o Silas também não conversaram verbalmente com o Silas, mas o Silas captou a surpresa mental deles. Está vendo a coisa? Depois o Silas esperou 1 hora e agora vou dar o esclarecimento para vocês. Né? O Júnior, a gente pensa aqui na psicoterapia, né? Exatamente. Declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha uma necessidade de expungir o coração ferido às suas dores. E que, de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cessear-lhe a confissão. Quer dizer, se você demonstrasse no semblante que você sabia da confissão, qualquer sinal no seu semblante, você ia frear, dar um freio àquela pessoa. Então, não nos cabia cessear-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, olha isso, partilhando-lhe a carga de aflição, para que se aliviasse as chagas do pensamento. Então, Silas também absorveu aquela energia do erro, aquela energia pesada, partilhou, sem dúvida. Ele serviu ali de um canal fluídico para aquelas energias pesadas, para aliviar o pensamento do outro. Ele fala até chagas do pensamento, das feridas do pensamento. Logo após, Sila envolveu ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Aí, né, no meio desse estudo, desse convite, né, interessante, faz as perguntas: vocês não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre
Por que não abraçarem trabalho novo, buscando renascimento na mesma família de que provinham? Tudo pergunta, né? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico ao encontro de preciosos degraus da vida superior? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lembraram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura. Gastaram anos a fio, eles ficaram 20 anos, na verdade, né? Só ler lá o capítulo 8. Ficaram 20 anos obsidiando ali o Antônio Olímpio, o seu filho e tal. Gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. E também levaram a Alzira ao suicídio. Isso que lhe marca mais. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, a qual, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências, de terríveis lembranças. Então, eles pensaram justamente, né, no assassinato. Vamos usar as palavras do Hilário, ratificadas por Sila, foi um assassinato. Os espíritos assassinaram ela. Mas e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e o abraço de auxílio? E como se sorrissem de esperança, no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por minutos e voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã que, envergando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Leonel e Clarindo tiveram o encontro de Jesus com Paulo aí assemelhados, né? Qual se fossem feridos de morte, caíram genuflexos de joelho, esmagados de medo e de alegria. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente. Tom comovente. Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. E porque Leonel tentasse debalde à toa, sem conseguir, né, pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos portado pelos soluços, a genitora de Luís suplicou humilde: sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto, caridoso perdão, absolvição, né? O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram expoliados, né? Desapossados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos, pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico. E com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam-nos, meus filhos, possa honrar-se a minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo. Então, ela faz a revelação, né, que eles seriam filhos dela, mas faz isso com muito amor, né? Para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal, ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o olvido, que o esquecimento de nossos pesares nasça puro do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos, e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, meus filhos queridos. Quer dizer, então agora eles têm que trabalhar antes de reencarnar, né? Sabe, Jesus, que desejo
conchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Alzira, porém, não conseguiu continuar. O pranto copioso a perolar-lhe a face, como que se lhe represava na garganta, asfixiando-lhe a voz. Então, ela não conseguiu mais falar, né? Muito emocionada. A voz emocionada. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de azul, de saferino esplendor, dando-nos a ideia da sua grandeza íntima, né? Que a grandeza íntima de Alzira se havia transformado em fonte de imensa luz. Não conseguiu mais falar, mas também não precisava. O coração está falando, né? O centro cardíaco está falando, emitindo luz, luz azul, imensa fonte de luz azul. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se. Então, ela, com toda essa luz, levantou eles. A maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços, em abraços soluçantes. Nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço, como se passasse a reter consigo 2 tesouros do coração. Atendendo a mudo sinal, o Silas não é intrometido, né? A mudo sinal do nosso orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os 2 amigos, quer dizer, a equipe se aproximou para fazer com que eles volitassem, para que eles voassem, né? Dando entrada no grande instituto, na Mansão Paz. Após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente. Graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos se habilitem todos a nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador, em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade, em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria de forma infatigável. A lei de causa e efeito não para de agir, de forma incansável, para as personagens de nossa história. E meditei eu próprio nas minhas dívidas, André Luiz, né? Foi então que, em vez de indagar, beijei respeitoso as mãos do Silas, na condição de aprendiz, reconhecido ao instrutor generoso, e recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição, né? Então, a lei de causa e efeito age de forma robusta, incansável, diligente. Aí a gente perguntou, e aqueles... Só um pouquinho. E a gente perguntou, e aqueles onzenários lá, que estavam lá na casa do Luiz? Ninguém se preocupou com eles. Talvez seja uma das tarefas do Clarindo e Leonel nesses 25 anos antes de reencarnarem, né? A menos que o livro volte a falar sobre isso, mas deve ser tarefa deles. Pois não, Ale, pode falar, sim. A gente viu que o Silas conseguiu cumprir essa missão, né? E sim, a gente vê o tempo inteiro assim a sabedoria de Silas. Em nenhum momento ele foi... Como é que ele vai ao encontro e não de encontro. Uhum. Em nenhum momento ele foi de encontro aos obsessores, à situação, sempre entendendo tudo, né? E fazendo tudo com amor e falando assim, não, tudo bem, vamos lá. E eu fiquei perguntando assim, né? Porque ele também não sabia como que eles iam reagir, né? Sim. Inclusive, ele fala isso, né? Não sei como que vai ser a tarefa. Sim, mas depois ele planejou, né? Sim, mas é durante, né?
conforme vai acontecendo a coisa, vai tendo planejamento. Vai acontecendo, vai planejando. Não é mais ou menos assim? Dependendo do nível evolutivo, se planeja um prazo longo, né? Então, isso que eu também ia perguntar. Quanto tempo será que Silas levou aí nesse resgate desses irmãos e fazer com que eles mudassem de vibração, de pensamento? Porque a gente está vendo aí que os irmãos não eram de todo assim mal. Eles estavam, Não né? é? Estavam Não. no ódio, estavam irados, mas ele conseguiu, de uma certa forma, a meu ver, assim, O que parece, ele né? Estou fez? colocando a minha ideia. Parece que no intervalo mais curto, né? Porque Sim. parece que não eram tão espíritos tão assim agressivos e irados, né? Endurecidos. É isso, endurecidos. O que ele fez? Lembra? A coisa que mudou radicalmente do ódio para a reflexão e a necessidade de perceber a própria evolução foi ele ter feito a confissão da sua vida. Ele narrou a sua própria história de dor, de dificuldade, com muita coragem, porque não é fácil falar dos seus próprios erros, mas foi o que ele fez. E falando isso, ele transformou os irmãos, sem falar do problema deles. Beleza, gente? Agora vamos lá para o céu e inferno, né? Bom,